Salve rapaziada, tudo certo? Mais um videozão aqui no canal e hoje vai ser um vídeo muito especial porque a gente vai finalizar o desenvolvimento lá do nosso layout. Esse aqui ainda não vai ser o último vídeo da série, nesse vídeo a gente vai finalizar o layout em si, mas mais pra frente eu pretendo trazer aqui pra vocês também várias atualizações desse projeto, como por exemplo deixar ele responsivo, que eu não vou fazer por enquanto. Essa parte vai ser um pouquinho mais complicada, então eu vou deixar mais pra frente, quando a gente estiver mais avançado. Mas por enquanto, no vídeo de hoje a gente vai finalizar o footer, organizar também os IDs e os links do menu, colocar também os links externos, né, que leva para o GitHub, por exemplo, para o LinkedIn e tudo mais. E depois eu vou fazer um vídeo exclusivo só para colocar a funcionalidade no nosso formulário. Porque, como eu disse no vídeo passado, vai ser um vídeo um pouco mais complicado, porque a gente vai mexer já com JavaScript e tal, e eu quero deixar tudo bem explicado para não ter dúvida, fazer um passo a passo aí bem legal para mostrar para vocês. E depois que eu finalizar o formulário, todas as funcionalidades dele e tal, eu também vou ensinar como hospedar o site tanto no GitHub quanto na plataforma Vercel também, que é normalmente onde eu hospedo os meus projetos, quando é uma versão inicial, assim, para aprovação do cliente e tudo mais. E também eu vou deixar esse projeto em aberto, para caso futuramente eu tenha alguma ideia nova. Eu estou pretendendo criar uma nova página, na verdade uma seção no site que manda para uma outra página de blogs, onde eu vou escrever alguns artigos sobre tecnologia e tal, tudo para incrementar aqui o nosso portfólio. E eu já ia me esquecendo, antes de colocar essas novas funcionalidades no site, eu vou fazer também uma minissérie, digamos aí, de vídeo. Possivelmente eu vou colocar também nessa mesma playlist aqui do projeto Portfólio. Mas eu vou ensinar a fazer algumas coisas aí, alguns projetos, para quem está começando agora e nunca teve nenhuma experiência profissional ou não desenvolveu nenhum projeto grande. Eu vou fazer alguns vídeos curtos, ensinando a fazer algumas coisas assim, um pouco mais simples, como por exemplo fazer um menu responsivo com um drop-down e tal, e algumas outras seções aí que normalmente todo site tem, pra galera que realmente não tem nenhum projeto grande assim, poder colocar que fez alguma coisa ali no portfólio, pra poder apresentar depois. Então é isso, sem mais enrolação, vamos partir aqui pro HTML pra gente fazer a estrutura da nossa última seção do site. Mostrando aqui mais uma vez, né, como ficou o layout aqui do nosso rodapé. Essa seção de contato a gente fez no último vídeo, que a gente fez só ela, e aproveitou também para colocar esse background. E no vídeo de hoje, então, a gente vai desenvolver dessa linha para baixo. É bem simples, na verdade, é uma seção bem pequenininha, se for ver. Então, eu vou aproveitar para colocar nesse vídeo aqui também, para a gente implementar aqui os links nos botões e tal. Aqui no menu também, porque por enquanto os menus ainda não estão funcionando, né? Se a gente olhar aqui no site, eles nem tem link nem nada. E aproveitar também para colocar aqui o currículo, para quando clicar no botão, ele já baixar o PDF automático. Então vamos dar aquela analisada aqui no layout, para ver qual estrutura que a gente vai precisar fazer lá no HTML. Bom, aqui primeiro de tudo, eu já vou colocar uma div para ser o nosso container, que no caso vai ser a própria section, que eu vou colocar o ID de footer. Depois a gente vai ter uma div aqui em cima, que vai ser essa linha aqui. Eu poderia colocar até um HR, mas como eu quero fazer esse gradiente aqui da cor primária para secundária e aqui embaixo da secundária para primária, então eu vou colocar uma div que eu acho que vai ficar mais fácil na hora da gente estilizar. E aqui dentro vai ter outra div para comportar aqui esses três elementos. Aqui vai ser só a imagem, aqui vai ter que ser uma outra div, porque o links aqui vai ser o nosso título, depois a gente vai ter uma UL, e aqui vai ser uma outra div com um título e três tags A aqui dentro para ser os nossos links. E aí aqui depois vai ter mais uma div que vai ser só essa divisória e uma outra div aqui embaixo para a gente colocar os dois parágrafos aqui, um de um lado e o outro do container. Então vamos lá, começando aqui pelo HTML, a gente vai ter a section, que como eu disse eu já vou colocar o ID para ela de footer, e ela também vai ser o nosso container. Depois eu já vou colocar essa div aqui, que eu vou dar uma classe para ela de hrTop. HR é para quem já sabe um pouquinho de HTML, é da tag horizontal row, que é aquela linha horizontal que corta assim a tela de fora a fora. No caso a gente não vai usar um HR de fato, mas eu vou dar o mesmo nome aqui para a gente entender na hora que estiver estilizando. Já vou aproveitar aqui para criar também a div de baixo, que eu vou chamar de hrBottom. E aqui no meio a gente vai ter uma outra div com uma imagem que vai ser a nossa logo. Depois eu vou preencher tudo isso aqui. Mais uma div. E aí dentro dela a gente vai ter um H2. E depois do H2 um UL. E depois dessa div, mais uma div com
outro H2, opa, e depois eu vou colocar 3 links e dentro de cada link vai ter uma imagem e um parágrafo. Então eu vou começar a preencher aqui os campos. Aí eu esqueci de colocar aqui. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Então eu vou colocar aqui 6 LI e dentro de cada LI eu vou colocar um link. Por enquanto aqui eu vou deixar tudo com o jogo da velha. Então beleza, o HTML já está tudo aqui. E agora a gente vai começar a estilizar lá no CSS. Então aqui eu vou criar uma nova separação, footer section. E por enquanto eu vou dar só um margin top de 96 pixels. Nosso HTML está assim por enquanto. E aí eu vou começar a estilizar aqui as divs. Primeiro eu vou pegar esse hr top, vou colocar aqui dentro do nosso footer. Eu vou colocar uma largura de 100% e uma altura de 2 pixels. Daí eu vou colocar um background image linear gradient. Aí aqui dentro vai as nossas cores, que aqui a primeira vai ser a primary color para secondary color. Vamos ver, ó. Aqui ele pegou o background, só que ele está colocando a cor primária em cima e a cor secundária embaixo. A gente quer da esquerda para a direita. Então aqui eu vou colocar um to left e ele ficou ao contrário. Então eu vou colocar to right. E beleza, agora ele pegou aqui a cor certinho. Já vou aproveitar para copiar aqui e já criar a div de baixo também. Então aqui eu vou colocar hr bottom. E vai ser a mesma coisa, só que aqui eu vou colocar to left, aproveitando agora que eu sei que ele inverte, né? Então aqui a gente já tem as duas divs separando o nosso footer. Daí, essa seção aqui no meio, eu vou colocar uma classe para ela de footer content. Na verdade, eu vou colocar footer section content para manter o padrão de nomenclatura que a gente estava usando nas outras seções. Então eu vou colocar aqui depois dos HRs. E aqui no HTML, na verdade, eu já posso colocar um flex para ela, que ele já vai jogar um elemento aqui um pro lado, um do lado do outro. E aqui eu vou colocar um justify content space between para manter aqui a mesma distância de um elemento para o outro. Aqui também nos links eu vou colocar em todos uma classe flex. Aliás, não é nesse daqui. São nesses daqui. Eu vou colocar a classe flex neles. Para o texto ficar do lado aqui do ícone. E agora vamos começar a estilizar esses H2 aqui. Então aqui no Figma, eu vejo que ele está com a fonte JetBrains Mono, o peso é o Extra Bold e o tamanho 20, com a cor branca, né? Então aqui eu vou colocar o H2. Esqueci de colocar o Ezinho aqui no começo. Então a fonte family vai ser a JetBrains Mono. Vou colocar uma fonte alternativa mono espaçada. O peso da fonte vai ser Boulder e o font size de 20 pixels. A cor já está branca, então não tem por que colocar. E ele já estilizou aqui os dois, então beleza. E se a gente olhar aqui no Figma, tanto a logo quanto esses dois menus, eles estão seguindo aqui o padrão de alinhamento aqui na parte de cima. E aqui no nosso site, eles estão alinhados ao centro, por conta daquela tag global que a gente fez de flex, né? Que coloca por padrão o Align Items no center. Então aqui eu vou voltar o Align Items para o Flex Start. Que aí agora tudo ficou alinhado aqui na parte de cima. Vou mudar minha câmera aqui de lugar também, para vocês conseguirem enxergar melhor. E se a gente olhar aqui no Figma, todos esses itens estão com margem top de 96 também. Então eu já vou aproveitar aqui para colocar, vou colocar aqui no Footer Content mesmo, um margem top de 96 pixels.
Beleza, já deu o espaçamento aqui. Aqui na parte de baixo, tá com uma margem de 40. Eu vou colocar 40, vamos ver como que vai ficar. Eu vou tirar esse top daqui. E aí aqui eu vou colocar 96 em cima, 0 nas laterais e 40 embaixo. E se ficar muito pouco, depois a gente muda. Beleza, já pegou aqui a estilização. Agora vamos editar o texto aqui dos links. Então tá com a fonte Roboto, a grossura média e o tamanho 16. Então como o estilo aqui desses links é exatamente o mesmo da parte aqui de contato, eu vou colocar um P direto. Eu vou colocar um P aqui, que aí ele vai puxar o estilo para todos. Então, a fonte family vai ser a Roboto. Eu vou colocar uma fonte alternativa, sem serifa. E o peso da fonte vai ser 500. Aliás, eu falei a tag A e coloquei a P. Aí, agora sim, já pegou o estilo aqui em todos. Se a gente olhar aqui, cada item desse está com espaçamento de 12. E também a lista para cima está com espaçamento de 16. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui nesse UL, eu vou colocar uma classe flex. E aqui no CSS, eu vou colocar um flex direction na column e um gap de 12 pixels. Ah, e colocar aqui também o align items flex start. Beleza, alinhou tudo aqui, já tenho a separação aqui. E aqui no L ficou faltando um margem top de 16 pixels. Aí, agora sim, tem um espaçamento aqui certinho. Eu vou colocar uma classe aqui nessa div que engloba os links de justamente footer section links. E aqui no A, se a gente olhar aqui no Figma, os elementos aqui estão com padding de 21, que eu acredito que era para ser 20. Então aqui eu vou experimentar colocar um gap de 20 e vamos ver se já vai funcionar. Ele não puxou essa propriedade. Então eu vou, nessa div aqui, eu vou colocar uma classe nela de footer contact. Footer section contact. Que é a nossa mini seção, digamos assim, de contato, né? Então aqui, depois do UL, eu vou colocar essa div, eu vou tirar esse gap daqui, e eu vou estilizar somente os links que estão dentro dessa seção e colocar um gap de 20 pixels. Na verdade eu errei, esse gap aqui, o gap no link, ele vai dar o espaçamento do texto para a imagem, que no caso é 16. E aqui, nessa seção, eu vou colocar um display flex nela aqui para já testar uma coisa. Então aqui eu vou colocar o flex direction para column. Vou colocar o align items como flex start. E eu vou colocar um gap de 16. Ó, beleza. A gente ficou um pouquinho diferente aqui do Figma, né? O espaçamento aqui não tá perfeito. Mas no site eu gostei e foi um jeito mais fácil também de estilizar essa parte. Então eu vou deixar assim mesmo. Agora aqui no A, eu vou colocar uma animação nela, uma transition. Vou colocar all.2s. E aqui eu vou colocar um hover. Que vai mudar a cor da fonte para a cor secundária. Ó, beleza, aqui já está funcionando. E aqui eu vou copiar esse hover e colocar aqui dentro da nossa tag section contact, da footer section contact. Acabei de perceber uma coisa aqui que eu fiz meio que à toa. Dentro dos links, a gente não precisa colocar a tag P, porque a tag A já funciona como um texto. Então não tem necessidade da gente colocar um parágrafo aqui dentro da tag A. Mas, como lá em cima eu já fiz isso, e eu não vou tirar tudo agora, talvez mais pra frente, como eu disse no início do vídeo, né? Esse daqui não vai ser o último vídeo, né, dessa série do Projeto Portfólio. E mais pra frente, muito provavelmente, eu já ia ter que fazer alguma refatoração, porque todo dia a gente percebe que no dia passado a gente fez alguma coisa desnecessária e sempre tem o que melhorar. Então, eu vou deixar assim por enquanto, e aqui no Style, aqui no CSS, eu vou colocar para ele estilizar a tag P. E aí agora sim ele faz a animação. E aqui está dizendo basicamente o seguinte: a gente está vendo a tag A. Então, quando a gente passar o mouse em cima da tag A, o que vai mudar é a tag P, tá? Sempre
a tag que a gente vai estar estilizando é a última aqui antes dessa chave. Então aqui eu tô falando, quando eu passar o mouse em cima da tag A, que é a que engloba aqui tanto a imagem quanto o texto, o que vai mudar vai ser esse parágrafo aqui, que ele vai ter a propriedade color para cor secundária. Então, só para ficar melhor, eu vou colocar aqui a tag P e vou colocar um transition nela também. Vou copiar esse daqui de cima. Aí agora sim, quando a gente passa o mouse em cima, vem uma transiçãozinha um pouco mais suave. E por fim, só tá faltando essa parte aqui de baixo, que tem um gap para cima de 40 pixels. Então eu já vou criar aqui essa seção, depois aqui do bottom. Eu vou criar uma outra div, que aqui vai ter um parágrafo. E aqui essa parte tem várias maneiras de fazer. O que eu escolhi, eu vou colocar um link desse lado, um link aqui do outro e uma div aqui no meio. Mas, mais uma vez, essa foi a forma que eu escolhi. Tem um monte de jeito de fazer isso daqui. Você poderia colocar, por exemplo, uma lista por exemplo, política de privacidade seria um item, essa divisão aqui seria outro item, termos de uso seria outro item. Ou você pode colocar só essa divisão aqui como uma estilização no CSS, que seria a maneira mais difícil. Então, eu vou fazer aqui provavelmente da maneira mais preguiçosa do mundo. Não, mentira, pensando bem, a maneira mais preguiçosa seria colocando esse pipe aqui, né, que fica do lado do shift aí no teclado. Funciona também, mas eu vou preferir colocar uma div, mais ou menos a mesma ideia aqui que a gente fez com esse hr bottom e o hr top. Então, aqui a gente vai ter uma outra div com um link, que eu vou deixar por enquanto só com o jogo da velha. Aqui a gente vai ter outro link e aqui no meio uma div. Que aqui eu vou dar uma classe para ele justamente de pipe. Aí aqui o primeiro é política de privacidade. E aqui por fim, termos de uso. Como eu disse, eu não tenho nem política de privacidade nem termos de uso. Como uma marca, é muito importante você ter essa seção aqui no contato. Entra, se eu não me engano, lá na parte de LGPD e tudo mais. Mas eu não tenho e também não faço muita questão de colocar aqui porque é um projeto pessoal, principalmente para estudo, né? E aqui desse lado, nesse parágrafo, eu vou colocar uma tagzinha aqui do HTML, que é o e-comercial copy e ponto e vírgula, que é aquele símbolo de copyright, né? Depois lá no site vocês vão conseguir ver melhor. Então eu vou colocar 2025, Newton Filho. Todos os direitos reservados. E vamos ver aqui, ó. Tá vendo? É esse símbolozinho aqui de copyright. Se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, existe o site aqui do W3 Schools. E aí você pode pesquisar por HTML Symbols. E aqui ele vai dar vários exemplos de vários símbolos que tem no HTML por padrão. E o que a gente usou é justamente esse daqui, ó, que é o símbolozinho aqui do copyright. Mas tem várias, por exemplo, o símbolo de euro, o símbolo de trademark. Tem algumas setinhas aqui terríveis de feia, né? Mas existe pelo menos. E vários símbolos por aí. Mas por enquanto o que nos interessa é só esse daqui mesmo. Essa div aqui eu vou colocar uma classe para ela de footer section info. E aí aqui depois do content eu vou colocar essa div. E primeiro de tudo vai ter um margin top de 40 pixels. Depois nela aqui eu já vou aproveitar para colocar um display flex. Essa div aqui também vai ter um display flex. Opa! E nessa daqui vai ter um justify content space between. Que aí ele já mandou aqui um para cada lado. Se a gente for ver a estilização aqui, ó, é a fonte JetBrains Mono, o peso da fonte é extra bold e tamanho 14, que é exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Então, aqui direto nessa div, eu vou colocar as propriedades de fonte aqui. Primeiro a fonte family, JetBrains Mono, aquele mesmo esquema, uma mono espaçada aqui de fonte alternativa, peso da fonte boulder e o font size de 14 pixels. Que aí ele já puxa aqui as propriedades. E aí aqui nessa parte eu vou dar uma classe de footer LGPD, para a gente conseguir estilizar melhor ali no Figma, ou ali no CSS, aliás. Então aqui eu vou colocar um gap de 12 pixels, talvez. E eu já vou aproveitar aqui para estilizar
o pipe. Que ele vai ter uma largura de 2 pixels, uma altura de 14, porque é o mesmo tamanho aqui da fonte que a gente está usando. E um background color, eu vou colocar branco dessa vez. E aí beleza, ele já apareceu aqui, ficou certinho. E aqui nesses links também eu vou colocar um hover, vou colocar aqui embaixo. Para quando a gente passar o mouse em cima, eles ficarem com a cor... Vamos ver a cor primária. Ficou legal, mas eu acho que ficou muito roxo, né, na última sessão. Então eu vou colocar a secondary. Beleza, aí assim deu uma quebrada melhor aqui no layout. Bom, então é isso. Finalizamos aqui o nosso layout completinho no site. Com todas as animações aqui por enquanto. Pô, ficou bem legal, hein? Pode falar o que quiser, mas caramba, que orgulho que tá me dando esse site aqui. Então vamos começar aqui a dar vida para os nossos botões ali de menu. Primeiro, o início, eu vou colocar aqui na home. Competências eu chamei de Skills Section, né? Então eu vou colocar aqui já Skills Section. Projetos vai ser o Projects Section. Aqui no sobre é o About Section. Contato, Contact Section. E aí, para a gente colocar um arquivo para ser baixado aqui quando a gente apertar o botão, dentro aqui da pasta Assets, eu adicionei um PDF, que no caso é o meu currículo. Então, a gente vai adicionar como se fosse uma imagem. A gente vai colocar ele aqui na nossa pasta do projeto. E aqui no link eu vou procurar aqui pelo PDF. Aqui também eu vou colocar um target underline blank para ele abrir uma nova guia. E aí, quando você clicar aqui no botão, ele vai abrir o PDF em uma nova aba. Eu fiz algumas pesquisas aqui e eu descobri recentemente, bom, na verdade nem tão recentemente assim, mas o Chrome fez uma atualização que agora, quando você clica no PDF, ele abre automático em uma nova aba. Quer dizer, abriu uma nova aba porque a gente colocou o Target Blank aqui, né? Mas quando você clica no PDF, ele já abre o PDF direto aqui no navegador. Antigamente isso era opcional, tinha um seletor ali nas configurações da sua conta, onde você conseguia escolher se abria automático na aba ou se ele fazia o download automático. Eu procurei essa opção aqui para mostrar para vocês, só que eu não achei de jeito nenhum, eu procurei muito. Então, para quem usa o Chrome, pelo menos por enquanto, nessas novas atualizações, quando você clica no PDF, ele já vai abrir aqui direto. E lembrando mais uma vez que ele abriu em uma nova aba, né? A gente ainda está aqui em cima, porque eu coloquei aqui também o Target Underline Blank. Então vamos ver agora se o botão aqui dos menus estão funcionando do jeito que eu esperava, pelo menos. Bom, o menu não tem muito... O início aqui não tem muito o que fazer, inclusive eu nem tenho esse ID home aqui, né? Eu vou colocar, na verdade, o ID de header. Que aí eu já tenho ele, né? E manda aqui para cima. Então, competências, beleza? Puxou aqui para a seção competências. Projetos sobre contato e o baixar currículo, que ele não baixou, né? Mas ele abriu aqui pelo menos. Então, beleza, o menu já está funcionando certinho. Nessa seção aqui, acredito que a gente não tem nenhum link para colocar. Nessa seção aqui de projetos tem. Então aqui o repositório desse projeto DigiPro está aqui no meu GitHub. Então eu vou copiar o link dele aqui. E aqui no href eu vou colocar o link do GitHub com um target blank também, porque a intenção não é a pessoa sair do site, né? Então esse é o repositório e o link é esse daqui, que ele está hospedado na Vercel, que eu falei lá para vocês no início do vídeo, né? Para a gente hospedar o nosso site. Então eu vou colocar ele aqui também no outro link, obviamente com target blank também. Então para testar aqui, visitar o repositório, já abriu aqui, visitar o site também, boa. E o outro repositório do aplicativo aqui do TechTaste também está aqui no GitHub, então eu vou colocar ele aqui embaixo. Também vou querer que abra uma nova guia. E aqui na estilização da nossa seção de projetos, eu vou colocar um hover aqui na tag A também, que ficou faltando.
Então, aqui eu vou colocar o hover e a cor da fonte, vamos ver. Dessa vez acho que vai ficar legal na primary. Na verdade aqui eu coloquei no lugar errado, porque eu coloquei aqui dentro da tag A. E eu quero colocar ele aqui embaixo. E também teve o mesmo problema lá do rodapé, que eu preciso colocar a animação aqui quando eu passar o mouse em cima do A, mas o elemento que vai mudar aqui vai ser o texto, né? Então, o parágrafo. Então, beleza. Já deu a animação aqui em todos. Aqui no parágrafo, eu também vou colocar um transition all.2s para ter a animaçãozinha aqui quando a gente passar o mouse. Então, esses daqui também já estão finalizados. Aqui na seção sobre mim tem o link do GitHub e do LinkedIn também. Então, primeiro o do GitHub. Vou colocar aqui na página inicial mesmo. Que vai ser esse daqui. Preciso nem falar que eu vou colocar o target underline blank, né? E o LinkedIn é esse daqui. Que inclusive se vocês quiserem mandar a solicitação de conectar aí, pode mandar que eu aceito geral. Acho muito importante fazer boas conexões aí no LinkedIn, acho bem interessante. Então, quem já tiver conta, ou se não tiver, eu aconselho criar, porque é muito importante ter o LinkedIn para você guardar seus projetos e tudo mais. Então, eu vou colocar ele aqui. E vamos ver se está funcionando. GitHub foi e o LinkedIn demorou, mas foi. Beleza. Aqui também na seção sobre, eu vou colocar a animação. Então, quando passar o mouse em cima do A, o que vai mudar é o P. E aí eu vou colocar um color secondary. E aqui também eu vou colocar aquela mesma transition all.2s. Beleza, então a animação aqui também está funcionando. Agora aqui no formulário, como eu disse, eu vou deixar para fazer a funcionalidade dele mais para frente, porque eu pretendo fazer um vídeo explicando o passo a passo ali, tudo certinho. E eu já vou aproveitar aqui o link do LinkedIn para colocar na nossa seção de contato. Então vai ser esse daqui. Aqui no e-mail tem um esqueminha que não funciona para todo mundo, mas é interessante colocar ainda assim. Que aqui no href você vai colocar um mail to, aí você coloca 2 pontos e o seu e-mail. Aqui eu gosto também de colocar o target blank. Sinceramente não sei se vai fazer diferença nesse caso, mas é importante colocar. Mal pelo menos eu sei que não vai fazer. Então eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a funcionalidade dele. Tá vendo quando passar o mouse? Lá embaixo ele fala o link, isso em todos, né? Não sei se vocês sabem, mas toda vez que você passa o mouse em cima de um link, ele mostra ali no canto inferior esquerdo qual é o link que esse botão aqui vai direcionar. Então, tá vendo que ele colocou ali mail to e o meu e-mail. Então, quando eu clicar, ele vai pedir para eu abrir um aplicativo de e-mail. É que no caso, eu não tenho nenhum, porque toda vez que eu formato o PC, ele é literalmente a primeira coisa que eu desinstalo, porque eu não gosto de ter. E infelizmente não dá para abrir na web, diferentemente do WhatsApp, né? Que eu também vou ensinar a colocar aqui no próximo link. Mas esse daqui, caso tenha algum aplicativo de e-mail aí instalado no computador, ele já vai criar aquela seção de nova mensagem e o destinatário já vai ser o seu e-mail ali direto. É bem interessante colocar, mas como eu disse, não é sempre que vai funcionar, né? E aqui o link do WhatsApp. Vou até mandar um abraço aí pro meu querido amigo Hugo, que ele que me mostrou esse link aqui mais curto, que você vai colocar wa.me e aí você vai colocar barra, depois 55, que é o código do Brasil, o seu DDD e o número do seu celular aqui na frente. Na verdade, aqui na frente ainda tem que colocar https dois pontos, duas barras. Então, quando você clicar no link, ele vai redirecionar para um outro link aqui de API do WhatsApp, que ele vai dar a opção de iniciar uma conversa com o número que você colocou ali no link. E eu já vou aproveitar, na verdade eu vou até copiar todos esses links aqui, porque vai ser exatamente a mesma coisa que eu vou colocar aqui na seção footer. Vou copiar aqui o e-mail também. Só que aí no caso eu tenho que deixar a classe, né? Então eu vou tirar esse sinal aqui, porque a classe vai permanecer. Tirar esse daqui. E por fim, o link do LinkedIn.
E agora vamos testar aqui. Abrir o WhatsApp. O e-mail não vai abrir, né? Mas ele vai perguntar com qual aplicativo você quer abrir. E o LinkedIn. Ah, o LinkedIn não pegou o target. É porque eu esqueci de colocar ele aqui em cima. Eu falei tanto e ainda acabei esquecendo de colocar, cara. Impressionante. Aí, beleza. Agora sim abriu, tudo certinho. E por fim, vou colocar aqui os IDs na parte aqui do menu do rodapé. Então, o início vai ser o header. Competências vai ser a seção Skills Section. O Projects Section. About. Contact. E aqui vou colocar aquele esquema de novo, de colocar o PDF. Por mais que ele não vai baixar automaticamente se a pessoa estiver usando o Chrome, né? Então vamos testar aqui. O início, manda lá para cima. Competências, projetos, sobre, contato. Ah, o contato já está aqui em cima, né? E baixar currículo, tá abrindo aqui também. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de todo esse desenvolvimento do nosso layout. Como eu disse, ainda não acabou. Esse não é o último vídeo da série. Ainda tem bastante coisa pela frente. Mas a parte do design em si, esse foi o último vídeo montando, né, todo aquele layout. Deixando um aviso aqui mais uma vez, nos próximos vídeos eu vou fazer as funcionalidades, tanto do formulário, mais para frente também eu vou colocar eu vou fazer com que o site seja responsivo, né, para a pessoa conseguir acessar pelo celular. Então eu também vou fazer o menu responsivo com aquele menuzinho hambúrguer drop-down. Depois que o formulário estiver funcionando, eu também já vou hospedar o site no GitHub ou na Vercel. Ainda vou escolher, talvez eu mostre como faz nos dois também, não tem por que não fazer isso. E também mais alguns vídeos aí ensinando vocês a fazer algumas coisinhas bacanas aí com HTML e CSS para poder incrementar ali a parte de projetos do portfólio de vocês. Mas por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo. Falou!